Shalom. Shabbat Shalom. Que o Eterno fale nos nossos corações nesta manhã, pois aqui viemos para buscá-lo, adorá-lo em espírito e verdade. Que cada um de nós estejamos com os nossos corações abertos para ouvirmos a sua voz, atentos para a manifestação do seu Rua entre nós e dos seus nós, dos seus anjos. Aqui é Rosh Pinas Valadão, delegação Beijo de Shalom, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, que Hashem também te abençoe, possa calar o teu coração neste dia e nesta hora. Seja você assistindo agora, amanhã, ou à noite, ou à tarde, Hashem fale ao seu coração. Eterno, fez os dias conforme Ele assim o quiser. Os dias da semana são dias de trabalho, dias de estudos, dias de estarmos tratando das nossas vidas, seja no lar, nos provimentos, nas provisões, nas famílias. Porém, Ele fez um dia muito especial. E esses dias, ainda falando dos dias da semana, esses dias são tratados como dias profanos. Porque nesses dias nós fazemos o que nós quisermos. No bom sentido. Mas são dias profanos. Não que nesses dias nós não devemos buscar a Hashem. Nós não devemos estudar a palavra. Não. Temos que fazer, com certeza. Porque quando nós estudamos a palavra, nós nos alimentamos. E ninguém fica sem comer comida, né? Fala aí. Quando a pessoa já está tomando café e já está pensando já como é que vai ser o almoço. Aí à tarde vai saber como é, se está em casa, né? Como é que é o lanche. É natural. Ou como dizem os chineses, né? Natural. Mas esse dia de Shabbat, esse dia, foi um dia que Ele fez para Ele. Os outros dias não pertencem a Ele? Claro. Mas esse dia é um dia especial. É um dia que Ele ali sacramentou. E não foi por um acaso. Após Ele terminar de toda a criação, de ter realizado toda a criação, Ele separou aquele dia especial. Este dia é especial, esse dia é o meu dia. E vós, Israel, perpetuamente terão que guardá-lo, pois é um dia que eu fiz para vocês descansarem das preocupações, dos problemas, do trabalho, dos estudos que forçam tanto a nossa mente, para aqueles principalmente que gostam de estudar. Mas nesse dia, vocês vão até estudar, mas a minha palavra. E a minha palavra, ela não é pesada, ela é refrigério para as vossas almas. Esse dia, vocês vão estar em família de Elohim, juntos, buscando-me, adorando-me, juntos. Por isso que existe a sinagoga, as congregações, para que juntos possamos adorar o nosso Adonai.
Nós não o adoramos em casa, sim, no trabalho, na rua, na escola, seja na condução, ou até mesmo dirigindo, pedindo orientação de rachão, para que não venha um endiabrado, entre na minha frente e alguém ficar nervoso. É hora. Então, nós devemos estar em sintonia com o Eterno todos os dias. Como dizia o grande ex-pastor, pastor James Henry Markle, era um britânico naturalizado, brasileiro, que dizia dioturnamente, ele usava muito essa palavra, dioturnamente, que nós devíamos buscar o Senhor dioturnamente, que nós devíamos colocar diante do Senhor dioturnamente, porque o Eterno não descansa, Ele não dorme, Ele não dormita. Por que eu estou falando isso? Que não é para achar esse dia, mas fala também, porque fala de enturmar, fala de oferta, e nesse dia nós ofertamos as nossas próprias vidas. Neste dia nós vimos a casa de oração, a mente de Pilar, para nos ofertar ao Senhor. Eu aprendi antes de fazer vestibular, e várias coisas que nós aprendemos lá foram muito bons. E uma coisa que eu aprendi de um pastor, de um Noé, de saudosa lembrança, se eu me falha a memória, foi o pastor Benjamin Monteiro da Silva, meu primeiro pastor, mais ou menos desse tamanhozinho assim, mas um grande homem de Deus, apesar de ter sido pequeno em estatura, mas um grande homem de Deus. E ele dizia, quando nós ofertávamos ao gasofilaço, nós vimos como oferta principal as nossas vidas e dizimarmos no altar do Senhor. Juntamente com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E isso era um grande privilégio. E graças a Deus, naqueles dias, ainda não tinha o tal de teologia da prosperidade. Então ele não fazia parte dessa teologia da prosperidade, como lamentavelmente alguns ainda teimam em dizer isso. Que o dízimo não existe mais, que o dízimo era só para aquela época, que o dízimo era só de cereais, de frutas, de animais e assim por diante. Hoje nós não temos animal, ninguém tem aqui nenhuma criação de animais, que eu saiba não. Nem tem uma agricultura. Nós ofertamos aquilo que ganhamos, aquilo que o Senhor nos dá através do nosso trabalho. Então nós dizimamos o fio metal, mas antes do fio metal, nós dizimamos e temos que dizimar as nossas vidas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando nós, e foi uma coisa que eu aprendi, quando nós dizimamos em primeiro lugar nas nossas vidas, independente dos valores do fio metal, como eu chamo, Hashem nos abençoa, não pela quantidade do fio metal, mas pela sinceridade em que eu estou dizimando a minha vida no altar. Deus é Espírito, e importa os seus verdadeiros adoradores o adorarem em Espírito e em verdade para o Hashem. Então Ele nos vê a intenção do nosso coração, do nosso Ruach, do nosso Espírito. Então é espiritual. Quando a sinceridade do espiritual
está em atividade, o material há consequências de ser próspero materialmente. Muita gente não entende isso aí. Deus repreende os demônios que intentam contra as nossas vidas, como dizia o nosso próprio Ruê, Benjamin Monteiro, contra as nossas fazendas. Eu falo hoje do que eu aprendi com ele. Não é fazenda que você tem literalmente, não. Contra tudo aquilo que você ganha, seu trabalho, seu estudo. E tem muita gente que estuda e ganha, né? Tem muita gente aí que está na escola, que estuda e ganha para estudar. Tudo essa fazenda que o Senhor nos dá. E qual é a fazenda maior, meus irmãos? Que Ele nos dá? A vida, a saúde, saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Essa paraxá fala de tudo isso através da minha, da tua oferta. Aqui, especificamente, foi para que fosse construído aquela Mishkan, que era uma réplica, que seria uma réplica da Mishkan, que está lá no sétimo céu. E como é que Moshe fez literalmente, a construiu literalmente, conforme a vontade de Hashem? Hashem o levara até lá, quando ele subiu ao monte, para que o Senhor ali o orientasse na construção desta tenda, desta Mishkan. E ele viu como era. Ele não só disse como tinha que ser, mas ele mostrou o Eterno para o Moshe. Moshe abriu. E ele construiu literalmente conforme o Eterno o disseram, e ele veio. Meus irmãos, quando Hashem fala, ele fala especificamente. Quando Hashem fala, ele mostra para nós exatamente como ele é. Ele não fala assim de qualquer jeito, para você subentender. Ele não fala às vezes, né? Às vezes a gente fala uma coisa, né? Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. É isso mesmo. Querendo que a pessoa entenda uma forma que você falou assim, sem mais nem menos. De uma forma não categórica. Hashem não fala assim. Ele fala categoricamente, explicitamente. E se nós o ouvirmos, seremos bem-aventurados. Nesse momento em que estava para ser construída essa Mishkan, ao povo foi solicitado para que ofertassem. Eu já falei, eu preguei sobre essa paraxá no ano passado, se eu não me engano, ou ano retrasado, não me engano. Eu sei que está muito próximo, não sei se foi ano passado ou retrasado, em que, como esse povo, viu, Marco? Ficou 430 anos como escravo, lá no Mitzrayim, lá no Egito. Sabe o que é ficar 430 anos? Você e eu não sabemos disso. Nós nem podemos imaginar. 430 anos como escravos de uma nação, uma grande nação da época, poderosa, que era o Mitzrayim, que era o Egito. E
E após, ou quando acontecera a libertação deles, e que Paró os deixara ir de uma forma dolorosa para eles, o Egito destruído por causa das 10 pragas, por causa da teimosia dele, os seus deuses foram destronados, e o próprio Deus maior, que era o Paró, fora destronado. Eles não saíram depois de 430 anos do Mitzrayim, com uma mão na frente e outra atrás. Hashem colocou no coração dos Mitzrim, dos egípcios, para que doassem para eles bens materiais, animais. Que loucura isso! Eles eram escravos, estavam indo embora. Toda aquela desgraça que acontecera no país deles foi por causa deles. No país dos Misrim, foi por causa dos hebreus. E eles vêm e ainda dão coisas preciosas, com valores altíssimos. Deram madeiras caríssimas, carésimas, animais caros para a época. E eles foram liberados para irem adorar ao seu Deus, ricos. Eu acredito que alguém, da noite para o dia, ele vai dormir pobre, ele vai acordar rico. Você acredita nisso? Diga bem. Eu creio nisso. Porque eles foram. Depois de 430 anos, quando eles dormiram naquela noite que antecedia a sua liberação, eles eram paupérrimos, não tinham nada. Nada de bens. E saíram de lá ricos. Isso foi por um acaso? Não. Hashem fez com que eles tivessem essas provisões, porque lá no deserto eles iriam precisar. Lá no deserto o Eterno iria tratar com cada um deles. Lá no deserto Hashem estaria mostrando para eles que eles poderiam ter um coração voluntário. E Hashem iria ver quem eram esses corações voluntários. Tem gente que quando ganha alguma coisa a mais, né? Ela não quer compartilhar com outros, porque ela nunca teve. Quando ela tem, ela não quer soltar para ninguém. Aí eu nunca tive, nunca ninguém me deu nada. Quando Deus dá alguma coisa a mais para o servo dele, é para que ele possa compartilhar com o outro, é para que ele seja feliz, mas para que ele compartilhe também com o outro. Assim é Deus, assim é Hashem. Ele coloca no nosso coração aquela vontade muito grande de querer compartilhar com outras pessoas. Se já sempre a gente já tem esse coração, imagina, a gente tem. Se a gente forma contrária, é porque o coração dele não é sincero. Ele só queria guardar com Deus, achando ele que poderia fazer isso. Porque com Deus ninguém engana, ninguém bacana. E eles foram para o deserto, foram em direção a Canaã, a terra que emana leite e mel. Ricos, depois de 430 anos. Você já parou para pensar nisso, gente?
Cara, isso quando eu leio e comento sobre isso, humanamente falando, é uma coisa que não existe. Não existe. O escravo vai ser sempre escravo. Um ou outro muda, não um pouco de vida, porque cai na graça de um patrão, de um senhor. Mas o povo todo saiu de lá ricos, porque Hashem assim queria que eles assim saíssem. E chegando aquele momento em que Hashem havia dito para Moshe para que falassem aos Bnei Israel, para que eles tivessem os seus corações voluntários, para que ofertassem exatamente aquilo que fosse necessário para a construção da Mishkan. E lá, vamos ver, em Shemot, capítulo 25, a partir do primeiro verso, diz assim: Mas ver Adonai el Moshe Lemor. Então falou o Eterno a Moshe dizendo: Fala aos Bnei Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Meus amigos, para que todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Acabei de dizer que aqueles que não têm muito recursos, mas têm um coração tão voltado para dar, para distribuir, para estar ajudando as pessoas, conhecidas ou não. Imagina quando Hashem abre as portas, abençoa em abundância a essas pessoas. O natural é que as demais pessoas em que eles tinham o desejo de ajudá-los, possam ser ajudados. E assim o nome de Hashem estará sendo propagado. Eu vejo muitas organizações, instituições que querem ajudar, mas têm poucos recursos. E vivem muitas das vezes pedindo a um, a outro, algumas outras instituições, principalmente religiosas, para que possam ajudar aquela missão a ajudar outras pessoas. Existe no meio também muitos loucos, muitos que vêm através desta prática se darem bem, aspas. Mas quando o Eterno mostra uma instituição, ou instituições, ou lugares que precisam de ajuda, gente faz muito bem. Eu sei que muita gente aqui já teve ou tem tido esta experiência. O dar é muito abençoador, irmãos. Muito. E abençoador ainda é quando você dá sem você esperar receber um muito obrigado ou obrigado. Porque você tem um prazer muito grande em doar, em se dar. Muitas vezes não tem recursos financeiros, mas ela tem a própria vida, e ela muitas das vezes
doa a sua vida para ajudar pessoas que precisam da sua ajuda, mesmo que você não tenha valores, venais, mas você tem a sua vida e como essas pessoas são ajudadas, como Deus retribui essas pessoas. Antigamente, a gente ouvia, hoje a gente quase não ouve isso, irmãos. Quando alguém recebia um bem, um favor, as pessoas no momento diziam o quê? Os mais velhos aí: Deus te paga. Hoje a gente não ouve mais isso. Não ouve não. Deus lhe paga. Cara, quando a gente ouvia isso, era uma coisa assim muito tremenda, sabia? Que quando você é sincero e você ouve uma coisa dessa, uma frase como essa, cara, é maravilhoso. Porque você não fez para que Deus te abençoasse, para que Deus retribuísse. Mas você fez porque você tem no coração isso. Deus colocou isso no teu coração, em ajudar, em contribuir. Portanto, Hashem está aqui pedindo ofertas para pessoas de corações voluntários. Há pessoas também em nossas congregações que muitas das vezes dão até valores assim vultuosos, aspas, mas muitas das vezes para aparecerem. E em algumas congregações nós vemos isso, ou em muitas congregações, para que do púlpito ou da Bimar, o líder venha publicamente agradecer àquela pessoa que contribuiu com isso, com aquilo que fez ou deixou de fazer. Isso não é coração voluntário. Não é. Outro exemplo é pessoas que se sentem, quando pedem à congregação, à frente da congregação, as pessoas pedem uma contribuição, por exemplo, para as nossas festas. E alguém diga assim: puxa, eu tenho que dar isso. Aí a pessoa vai e dá por obrigação. Se sente obrigado. Se eu não der, vão ficar olhando para mim isso, aquilo, vão achar de mim isso ou aquilo. É melhor que você não dê, porque o teu coração está fechado para o dar. Tem pessoas que têm até o hábito de, antes de pedirem, perguntar: está precisando de alguma coisa na congregação? Existe isso, e nós temos isso aqui. Agora nós temos. Louvado seja o nome do Eterno, porque nós temos esse privilégio. Isso é um privilégio, irmão, de termos membros, e até pessoas que não são membros, que estão visitando, que estão frequentando, que têm os seus corações voluntários e perguntam: está precisando de alguma coisa? A congregação. Cara, isso é terrível. Isso é maravilhoso. Porque a gente está vendo que a pessoa quer realmente estar com o seu coração aberto para poder fazer algo pela obra, pela causa do Senhor. Então, a gente pede para que quem dê tenha o seu coração voluntário para isso. Verso 3 diz assim: e esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugo, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras
sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Primeiro ponto. Tudo aqui foi definido pelo Eterno, não foi? Não foi dito do povo, os Bnei Israel, vocês tragam o que vocês quiserem, vocês tragam o que estiver sobrando na casa de vocês, ou na tenda, né, na sua casa, na tenda de vocês. Não foi isso? Deus primeiro disse: preciso de corações voluntários, de pessoas que tenham um coração voluntário para dar. Segunda coisa, ele especificou só coisa da Shopee. Foi? Só coisa do, antigamente, R$1,99. Nós fazemos aí o amigo oculto, né? Pode ser uma coisa baratinha, não precisa ser uma coisa cara, não. É simbolicamente. Não foi isso que Deus falou. Ele pediu ouro, ele pediu prata, ele pediu bronze, e ele foi, vai a lista. Tudo coisas caras naquela época. E o ouro continuou a prata. A prata também não está barata no dia de hoje. Hashem pediu só coisas caras para a construção daquela tenda do encontro, como era chamado. Por quê? Vamos falar disso. Então ele só pediu coisas caras. Ele não pediu feno, ele não pediu palha, ele não pediu gravetos, ele pediu coisas boas e caras. Isso demonstra que, para a obra de Hashem, eu vi uma bateria tão bonita que estava vendendo de segunda mão lá na Shopee, sei lá onde, no OLX, né, alguma coisa assim. Poxa, eu queria comprar aquela bateria usada. Nunca compre nada usado para a casa do Senhor. Você não sabe por onde passou aquela bateria. Mas vocês não creem que fica alguma maldição no instrumento? Não é isso. Isso não é mais importante. O mais importante é eu ver numa loja de instrumentos musicais e vejo uma bateria. Poxa, essa bateria é a cara da minha congregação, novinha, instalando. Vou comprar, nem que seja a prestação, eu vou comprar, eu vou doar para a congregação. Novinha, ela é consagrada para a obra de Hashem. Não precisa entornar óleo, nada disso. Mas ela foi consagrada para a obra do Senhor. Eu lembro muito bem, me perdoe citar um exemplo próprio, que eu, na época, tinha uma condição financeira boa, ou razoável, né? Quando eu tinha uma empresa, foi uma das primeiras empresas que eu tive. Eu tinha o maior prazer de dar os móveis de púlpito, porque eu era batista, né? Então os móveis de púlpito, né, era o púlpito e as 3 cadeiras, né? Toda igreja batista tem o púlpito e as 3 cadeiras, normalmente. Hoje agora tem as modernas, mas as antigas tem lá as 3 cadeiras. Nós chegamos a tê-las, né, no início, há 28 anos atrás. Eu cheguei a dar 2 congregações.
a minha e uma outra que era na direção de um colega nosso, que era da Domênica. Era um púlpito feio. Toda vez que eu ia lá, eu via aquele púlpito, aquilo me incomodava. Mas era uma igreja muito humilde. Eu perguntei, pastor, se eu desse um púlpito novo para o senhor gostaria? O senhor dele veio de orelha a orelha. Não, poxa, tá bom, pastor. Isso aqui não imaginava. Conseguiu dar um móvel completo. A minha cabeça era de batista. Então o móvel de púlpito é o púlpito das 6 cadeiras. Depois de quando chegou as 3 cadeiras, o púlpito ele chorou de alegria. Porque ele nunca tinha recebido isso. E o meu coração não se encheu de soberba, não. Eu fiquei muito feliz, muito alegre. Se você nunca tivesse essa experiência, irmão, olha. Eu só fiquei isso uma vez. Primeiro que eu fiquei alegre pelo coração voluntário, né? De um irmão, de uma Henri, que deu um certo instrumento, mas para melhorar, mas lamentavelmente não servia para nós. Eu fiquei triste. Fiquei muito triste. Eu sei que ele também ficou. Mas eu recebi com o maior agrado, fiquei muito feliz. Aí quando nós fomos testar, não dava, o trem aqui não funcionava. Fiquei triste por ele. Quando a gente dá com alegria, quando a gente dá um coração voluntário, você que está aqui me assistindo, se você não teve essa experiência, não é você fazer donativos, como é que chama aí fora? É beneficência, né? Também caridade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para abençoar. Você está abençoando uma pessoa, uma instituição, você está abençoando uma congregação. Oi? Você está sendo generoso. E aquele e aquela que tem Hashem no seu coração, que Ruach Elohim, Ruach HaKodesh, habita nele ou nela, tem esse coração voluntário, tem esse coração generoso, porque Deus é generoso. Então o seu Espírito, que é generoso, habita dentro de nós. Então, puxa vida, juntou a fome com a vontade de comer. Então ele aqui só pediu Hashem ao povo de Israel, aos judeus de Israel, aos filhos de Israel, são coisas boas. Terceiro ponto, quando Hashem pedira essas coisas boas para que o seu santuário, para que a casa em que ele habitaria fosse igual a lá de cima, no céu. Hashem não é doido, né? Não. Se ele pediu, é porque ele sabia o quê? Que o povo tinha. Que o povo tinha para dar. Deus nunca pede algo que você não tenha. Deus não pede o teu impossível. Lamentavelmente, alguns lugares têm pedido dê o seu impossível. Isso não é de Deus, irmãos. Deus pede aquilo que Ele sabe que você tem para dar e que não vai lhe faltar nada. Quanta experiência eu tenho tido? Eu tenho certeza que muitos aqui têm tido essa experiência. Quando você vê uma situação, ou quando o teu coração está ali, né, palpitando, no sentido de você estar coeso com aquela situação, com aquela necessidade, que você tem um valor venal, você vai, é a única coisa que eu tenho que você dá. Se não for no mesmo dia, no dia seguinte
você está recebendo de novo, irmãos. Porque você não deu o objetivo de receber nada. Mas quem está vendo? Em Luar Cristiano, é o eterno. É o eterno. Até hoje eu tenho tido essa experiência, irmão. Oi. Fala. É uma mitzvah para a oferta voluntária. Mitzvah para uma oferta voluntária. Diferente do dízimo. Do dízimo, claro. Cara, isso é tremendo. Cara, isso é sobrenatural. Sobrenatural. Então, Deus não pede o teu impossível. Aquilo que você não pode dar, aquilo que você não pode fazer, Ele só pede aquilo que você pode dar e aquilo que você pode fazer. Porque Ele sabe. Ele é onisciente. Foi Ele que nos fez. Ele sabe todas as coisas. Então, quando Deus pede, Ele pede ao coração voluntarioso. E o que Ele pede? Coisas boas para a sua casa, para a sua obra. E quando Ele pede, Ele sabe que aquele e aquela tem para dar, para doar de coração. É algo tremendo. Quarto ponto. Lá no verso 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O que você pode tirar desta frase? Essa casa, a Mishkan, era para ser chamada a tenda do encontro, onde Hashem iria se encontrar com o seu povo naquela tenda, e o povo ficava ao redor. Pela tradução que foi feita, ela está bem, digamos assim, bem próxima e literalmente no original, segundo eu vi no hebraico. Aqui está dizendo o quê? Que ele habitaria na tenda? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele disse que habitaria onde? Hashem disse que para construir aquela tenda, aquela Mishkan, onde a sua presença seria Kadosh, santa, mas ele disse que ele habitaria no meio dele, no meio do seu povo. Ele habitaria onde? Dentro de nós. Dentro de cada um de nós. A tenda é um local só de ponto de encontro. A tenda só serviria para sinalizar: aqui precisamos estar juntos, para que Hashem possa falar conosco. Está entendendo? Está compreendendo? Que ele disse que habitaria no meio do seu povo. Após a construção daquele santuário, mas que ele não ficaria naquele santuário, porque Deus não pode ficar em santuário de 4 paredes, nem de 3, Nem feito por mão humana. porque ninguém que faça algum santuário através das suas mãos, Deus ficará habitando ali para sempre. A sua presença vem, a sua presença está aqui, porque nós estamos evocando o seu nome, nós estamos evocando a sua presença, nós estamos aqui louvando e o bendizendo, nós estamos aqui estudando a sua palavra, que saíra da sua boca. Então Ele se faz presente aqui nesse momento.
quem? Ei, Sharia Alessandra? Com você, comigo, amém. Com cada um de nós, viu, Marco? Com cada um de nós. Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo. E lamentavelmente tem muitos que estão em nossas congregações que esquecem isso. Eles, na congregação, agem de uma forma para que todos vejam. É o Santa Roma, é a Santa Roma. Quando chega lá fora, são outras pessoas. Não é a mesma pessoa que estava dentro da congregação. Rua Elohim acompanhou essa vida? Eu creio que não. Eu creio que não. Pelas atitudes, pelo olhar, pelas manifestações das suas vidas. Eu já contei isso aqui várias vezes. Eu lembro bem, com muita tristeza no coração. Eu tinha um irmão que era líder de uma organização religiosa militar, um homem de Deus, um homem que, olha, ele fazia tudo pela obra de Hashem dentro dos quartéis. Ele era muito respeitado na sua congregação. Ele morava próximo aonde se unia a congregação. A esposa dele era da congregação, mas ela não dava um testemunho positivo. Era uma mulher dentro de casa, já de certa idade, rixosa, e tinha uma boca suja. Os filhos, tinham 3 filhos, acho que eram 4 filhos, 3 homens e uma moça. Eu soube até que um deles, eu tinha mais intimidade, ele veio para a congregação, veio para a igreja. Mas os outros não. Um tinha, o outro era policial, mas eu não sei, e a menina também não tinha boas informações. Um homem de Deus, uma luz dentro daquela família, daquela casa, que dava o exemplo da obra, na obra de Hashem, até mesmo depois de estar em casa reformado, ele continuou a obra dentro dos quartéis. Eu conheci a vida dele, eu e outros irmãos. Meus queridos, é muito triste isso. Muito triste. As pessoas que sentam nos bancos ou nas cadeiras e que não ouvem a palavra e não deixam a palavra clara. Não ouviu? A palavra não entrou no coração. Só escutou. Entrou por um ouvido? Só por outro. Mas se tivesse ouvido, teria entrado no coração. Aí seria uma pessoa diferenciada, uma pessoa amorosa, uma pessoa que dá um bom testemunho de vida, seja onde for, não só na congregação, mas principalmente no seu lar, principalmente na sua vizinhança, no seu trabalho. Isso é ser uma pessoa convertida. Esse é um convertido ao Senhor. Ele tem um coração sincero para com Deus. Ele tem um coração sincero e aberto para as pessoas ao seu redor.
Ele dá um bom testemunho. Ele é voluntarioso dentro da obra de Hashem. E é isso que Hashem quer. E como diz esse quarto ponto, no verso 8, que ele habitaria no meio deles. Então, essa pessoa, Hashem habita no seu coração. Então, a sua vida é uma vida que foi transformada pelo poder da palavra de Hashem. É uma pessoa autêntica diante de Hashem. É uma pessoa que, como foi na semana passada, se você quer caminhar junto comigo, se alguém lhe pedir uma capa, você dá 2, ou vá pedir para você caminhar uma milha, você ande 2. Se alguém bater na sua face, você dê a outra face. É você ser uma pessoa sincera diante de Hashem e diante dos homens. Quantos aqui já tiveram a experiência de no trabalho, na escola ou na faculdade, de ser preterido porque era crente no Senhor? Faziam chacota, ficavam à parte deles ou delas, mas quando essas pessoas tinham um problema, para quem o Cristiane, eles procuravam você, a mim. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Na época do Palácio, então, Palácio Guanabara, no meio dos meus colegas, né? Que achavam que eram tais, porque portavam um instrumento, né, valoroso e potente, né? Faziam chacota, amém? E respeitavam, mas faziam brincadeiras, às vezes. Teve um, então, eu jamais esqueci. E toda vez que eu vou em Niterói, eu tento ir lá na casa dele, não sei se ele mora mais ali. Era um rapaz bem afeiçoado, alto, forte, casado, meus filhos pequenos, filhos lindos. Mas era uma pessoa que ele era muito dado, até demais, ao sexo oposto. Já entenderam, não? Era fiel. Fiel às suas concepções, né? Não fiel à esposa. Certa feita deu ruim. Deu ruim 2 vezes. Por quê? A mãe, filha, e a mãe era uma mãe não muito velha, né? Era nova, ambas eram muito bonitas. Ele estava namorando com a filha e a mãe estava dando esse marido. E aconteceu que ele estava nesse dilema, e esse não era o problema maior. O problema maior foi que depois, não demorou muito, ele ultrapassou o sinal vermelho com a sua namorada e ela ficou grávida. Ele ficou desesperado. Eu nunca vi aquele rapaz assim desesperado, trabalhando de forma estranha, porque ele estava com esse problema na cabeça, perturbando ele. Eu percebi isso, não falei não. Aí ele foi, um belo dia, me chamou. Eu queria falar contigo, filho. Falei, não. Aí me contou o caso. E veio me consultar. O que ele tinha que fazer? Olha só. Pediu que eu orasse. Falei, o que eu posso fazer por você? Orar por você. Para que Deus esteja contigo. Que isso sirva de um grande exemplo. Porque você é um jovem, só que você é um jovem casado. Você é pai, você sabe disso. Aí você
Meus irmãos, são cada situações que quando você é luz, quando você testemunha daquilo que o Eterno faz em tua vida, essas coisas acontecem com cada um de nós. E isso é para a glória de Hashem. Isso não é para o meu agradecimento nenhum que não os tenha, mas é para o agradecimento no nome de Hashem, porque nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, e nós temos essa preocupação de fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Importa agradar a Deus, porque nós somos. Deus é Deus. E Deus é sincero. Deus é um Deus, um Pai que dá jeitinho. Ele é um Pai amoroso, mas Ele, quando quer nos ensinar, Ele nos ensina, quando nós erramos, nos ensina fortemente. Por quê? Ele nos ama. Ele quer ver o nosso bem. Então Deus não é um Deus de jeitinho. Deus não é o gênio da lâmpada para satisfazer todos os nossos desejos. Deus é Hashem. Deus é Deus. E Ele é Abba. Ele é Pai. Pai, no mais profundo do que se possa ter dessa palavra, Abba, Pai. Quantos pais fraquejam? Quantos pais que deveriam ser enérgicos com seus filhos nos erros e fraquejam? Para não entristecerem seus filhos. Eles não entristeceram seus filhos quando tinham que entristecê-los, para ensiná-los. Quando chegou lá na frente, Ele os perdeu. Os perdeu. Porque não ensinaram na hora que deveriam ensinar. Não os repreenderam na hora que deveriam repreender. E lamentavelmente, esses ensinamentos que existem hoje sobre pais com os filhos, que não podem isso, não podem aquilo. Eu já falei isso, eu só não vou dizer o que é, mas é satânico isso, irmão. Aquela regrinha que diz que como você deve tratar seus filhos, senão você vai ser penalizado. Só no Brasil, correu aí algum tempo atrás, pela internet, pelo Facebook, que num certo país, bem desenvolvido, uma equipe da Polícia Militar foi enviada para aquele lugar, porque havia acontecido uma chamada. E eles foram. E chegaram lá, eles tocaram a campainha, a dona da casa veio para atendê-los, e eles perguntaram: até aqui que chamaram a nossa presença aqui? Mas disse: não. Aí veio falando lá de dentro: foi sim, foi daqui sim, fui eu que chamei. A mãe olhou, achou estranho. Mas como assim? O policial disse: não, eu me chamei porque minha mãe tem ligado comigo que eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e às vezes ela me bate quando eu erro e tudo. Foi o pior dia daquele jovem. Ali não era Brasil. O pior dia daquele jovem. Aquele policial passou um sabão naquele garoto, e ainda o recomendou, não o ameaçou, mas o recomendou, que se ele não obedecesse a seus pais, e que se ele fosse chamado novamente para vir, ele receberia
a devida, né, prontidão ia ser. Quantos jovens já foram presos, irmãos? Por desacatarem a briga dos seus pais naquele país. Aqui, meu Deus do céu, por causa daquele tal livrinho aí que rola por aí, que diz que é lei. Lei é essa aqui, ó. Essa é a lei. E outra coisa, ensinar filhos, quem tem a responsabilidade são os pais. Os pais têm a responsabilidade de ensinar seus filhos. Meus queridos, por isso eu falo, porque nós precisamos de estar, nos dias de hoje, muito atentos ao que está acontecendo nesse mundo. Você não pode virar ermitão. Você precisa saber o que está acontecendo. Você não precisa ficar ouvindo tragédia, nem, olha, está cheio de internet aí de profetadas aí, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, nesse ano de 2025, que não sei o quê. Você precisa ficar ouvindo o seu besterol, não? Aqui na palavra, leia a palavra, você sabe que já vai acontecer. Quando? E quando acontecer, aconteceu. Mas você está pronto. Você tem que estar pronto, com certeza. Muito pronto. Então não é pelo falar do homem, mas é pela palavra de Deus, pois da boca de Deus que sai. E nós temos que estar prontos. E temos que ter o nosso coração voltados para essa palavra. Por quê? Porque Deus quer permanecer habitando em mim e em você. Para que o nome dele seja engrandecido na minha vida e na tua vida. Que Hashem nos abençoe e nos dê a devida revelação da sua palavra, para que de agora em diante, se não antes, ou se já estávamos no caminho do Senhor, nós temos a satisfação de estarmos caminhando dentro da regra do Senhor, dos seus estatutos, dos seus mandamentos, pois a palavra de Deus diz que a sua palavra não é pesada. Yeshua diz que a sua canga, não, como é que está o nome? O salmista, o fardo, não é pesado. Nós temos que levá-los, mas os levando segundo o coração que nós temos diante do coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe, me perdoe eu passar um pouquinho, a hora a gente começa a se empolgar, começa a lembrar de uma ou outra experiência. Guardei o óculos errado. Confusão de óculos aqui. Vamos ficar em pé. Quero agradecer a você que nos assiste, a você que aqui veio nessa manhã. Gostaria que cada um de nós estivéssemos intercedendo uns pelos outros. Ontem eu ouvi, tive o prazer de ouvir uma pessoa que se diz um pastor evangélico, no local dessa festa que está acontecendo aí, esses dias. Ele dizia que ele veio lá não sei de onde, e que ele chegou onde ele chegou, e que muitos dizem seus irmãos, ele diz seus irmãos,
que eu tenho dúvida se meu irmão, daqueles que professam a fé que nós professamos, dizendo que essa festa não é do inimigo das nossas almas. Se um próprio cidadão disse a verdade que era domingo, e disse a verdade o que era essa festa, e para quem era essa festa, chega essa pessoa que se diz um pastor, dizendo que não é dele, não é dessa pessoa, essa entidade, seja lá o que for. Que o Senhor nos guarde, irmãos, nesses dias tenebrosos. Que o Senhor nos guarde de coisas ruins que aconteceram agora há pouco tempo, no mundo todo. Prestai atenção, irmãos, nos sinais. Prestai atenção. Estai atentos para que não venhamos a cair e a ceder aquele que comanda, ou acha que comanda, esse mundo. Yeshua diz: o mundo jaz o maligno. Mas ele pensa que comanda, mas ele não comanda. Quem comanda é Hashem. Ele só comanda aqueles que darem trela para ele. Mas nós somos de Hashem. O seu Rua, o seu Espírito habita em nós por causa de Yeshua. Que estejamos atentos a isso. Tudarabá pela tua audiência, Tudarabá pelos Ohim e Ariot que aqui estão também. A bênção sacerdotal. Yubareke Adonai Bismerecha Adonai Bodrecha Vigorecha Adonai Babelecha Viaselecha Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Moshienu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. E hoje é o Shabbat. Bem-vindo ao outro, meus amados.